Bom, a gente vai começar a nossa primeira letra da Semana de Economias, até fim de semana. É um produto de muito trabalho, muito mais do que eu gostaria que fosse. Mas é um filme que estou muito orgulhoso esse ano. Eu acho que a gente tem melhorado nos últimos 3 anos. Então, acho que estamos no nosso arco, por enquanto. Espero que ele saia depois. Mas, para abrir, a gente trouxe a produtora da casa, Ana Pablo, e a produtora Regina Lavaloso. As duas são do Getan, que é o Gilberto. É da Azul. Grupo de Economia do Engenheiro da Família. Melhor ainda, agora é uma posição. E, particularmente, de nossa arquitetura Regina, que ganhou o prêmio Japão Literário ano passado, inclusive, livro, como esse livro. E a ideia agora é discutir a economia feminista e a decisão. Então, agora eu passo a palavra para a Ana Pava e espero que seja um bom evento para todo mundo. Gente, obrigado. Obrigada, Guilherme, pela abertura. Obrigada ao Cacê por fazer essa mesa tão importante. Né? A Júlia, que não está aqui, mas que veio atrás de mim nas férias, no início, né, de janeiro, para a gente pensar juntos em uma mesa de economia feminista para essa semana de economia. Acho muito importante. Né? Então, obrigada a todos vocês. Eu acho que vai ser uma semana incrível e eu convido todos os alunos a frequentarem, a aproveitarem bastante esse momento, né, para expandir o conhecimento de vocês para além da sala de aula. É muito importante. E eu estou muito feliz de ter a Regina aqui, que ela aceitou esse convite, né, para falar desse livro que o ano passado eu tenho de jabuti acadêmico, né? É um reconhecimento muito importante, né? Muito importante para tanto em termos do livro, mas também de uma trajetória que é uma trajetória pioneira, né? A Regina que é, né, uma das pioneiras, se não a pioneira em economia feminista no Brasil, né? Sempre trabalhou em gênero, é referência, é referente em todos os trabalhos dos meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, que trabalham com gênero, para sempre. Tem um trabalho da Regina que foi o primeiro a olhar para o Brasil nessa temática, né? Eu acho que é muito importante. E eu fico muito feliz que ela tenha aceitado esse convite. Não é a primeira vez que ela está aqui no EcoBC, né? A gente estava até determinando em que momento que ela aprende aqui. Eu acho que em 2016 ou 2017, a gente teve um seminário com ela, né? É um dos nossos primeiros seminários do SABS, que depois da pós-graduação veio o seminário da pós-graduação, mas antes era da graduação de economia, né? Teve aqui em banca, várias bancas, né? E contribuiu muito aqui, tanto sendo referência, como também avaliando o nosso trabalho, sempre com elegância e excelência. Só tenho a agradecer por essa trajetória que a gente está celebrando hoje. Né? E eu queria dizer da importância da gente falar de economia feminista. Né? E o que é economia feminista? Né? Lá, muito tempo atrás, um grupo se organizou, né, para estudar questões de gênero, de raça, mas era um grupo que ficava à margem, né? Nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam com esse tema, mas não eram ouvidas e não eram incluídas assim, que eu ia falar, na corrente principal de economia. A gente tinha homens que falavam, que estudavam gênero e que estavam na corrente principal, mas a gente tinha mulheres que talvez até pioneiras em alguns estudos do tema, que os homens se baseavam depois do trabalho deles e que não eram reconhecidas. Então, se reuniram com esse grupo. Mas é um grupo que é um grupo, além de ser intersetorial, e também interdisciplinar. Né? Porque não existe uma abordagem de economia feminista. O que existe, né, é um conjunto de abordagens e métodos que podem ser usados para estudar a questão. A diferença, né, o que diferencia a economia de gênero da economia feminista
é que a economia feminista já começou com esse olhar de como a discriminação, de como as normas sociais e culturais afetam as escolhas das pessoas. Né? Então, eles já estavam pensando nisso lá atrás, coisa que a gente veio discutir, né, na corrente principal de economia, talvez ali com o trabalho da Rachel Frey, do Rachel Loff, com a economia da identidade, mais recentemente com as economistas de gênero, né, sempre mais recentemente na economia de gênero, mas isso já estava lá em economia feminista. Então, o que junta, né, esta corrente é esse olhar, né, de que não é só escolha por escolha, né, é uma escolha que é socialmente determinada. Né? E muitas vezes uma falta de escolha por causa dessas normas culturais, né, e sociais do jeito. Né? E acho que um pouco da letra é sobre isso. Né? Eu lembro, quando eu era criança, que eu ouvia sempre, né, uma coisa dita assim, que era um dito popular, talvez, ou talvez um elogio para as mulheres, eu sei. Atrás do grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu escutava isso, né, quando criança, e eu via que as mulheres, elas encaravam isso como um elogio. Né? Como se fosse um meio pelo qual elas brilhassem socialmente. Né? E isso tem muito a ver com esse papel das mulheres, o papel de cuidado, o papel doméstico. Então, né, essa grande mulher que consegue fazer todo esse cuidado, toda essa produção e reprodução humana, né, de trabalhadores, de cidadãos, que é assim que ela é reconhecida pelo sucesso daqueles que ela cuida. Né? Mas quando eu cresci, e eu entrei nesse mundo acadêmico, e depois fui para o mercado de trabalho, eu entendi que isso não era um elogio, era um fardo muito pesado. Né? Quando as mulheres trabalhavam, os homens eram reconhecidos. Né? Ainda há 8 anos atrás, teve um Dia das Mulheres celebrado pela ONU com uma mesa completamente formada por homens. Eram 8 homens falando sobre mulheres no Dia Internacional de Mulheres. Então, é uma luta que a gente vem trilhando há muito tempo, não só como acadêmicas que estudam o assunto de gênero, né? Mas também como mulheres que enfrentam essa realidade do dia a dia. Mas nós deixamos um legado para vocês. Né? Nós deixamos um legado de muita luta, de abrir muitos espaços, de bater o pé na porta, porque houve momentos que tivemos que bater o pé na porta, para que as novas gerações não tivessem que passar por isso. Foi um momento assim, de muita disruptura, muita voz. Hoje já não vemos mais essa falta de representatividade, né? Até quando o assunto é mulher. Né? A gente não vê mais. A gente vê mulheres, a gente vê negros ocupando espaços que deveriam ser ocupados. Né? E eu acho que hoje eu entendo que por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, mas que esse homem também é uma mulher. Ou seja, por trás de uma grande mulher, tem também sempre uma grande mulher, que acolhe, que estimula, que é exemplo. Né? Porque quando a gente tem exemplos, a gente consegue se inspirar nesses exemplos e aspirar, né, por oportunidades que talvez não estavam disponíveis para nós. E eu queria dizer que a Regina é essa grande mulher que sempre, né, apoiou muitas pessoas, tem muitas histórias, né, de que ela
de pessoas que ela apoiou, tem esse olhar generoso de olhar para o outro e reconhecer as coisas boas dos outros, por ser pioneira, né, no estudo desses assuntos que inspiraram todos nós, nesses primeiros encontros de PAN, né, e de gênero era presença necessária, né, e também continua sendo, né, nossa grande inspiração. Então, quero agradecer a Regina, vocês, né, esse exemplo, pela toda a sua trajetória de excelência, né, acadêmica, como professora. Ela é uma excelente professora. Se os alunos dela pudessem estar aqui para dizer o quanto eles gostam dela, vocês deveriam ver como foi a noite do Alcântara. Estava cheio de alunos, todos muito felizes por ter essa oportunidade, né, de comprar o seu livro, autografar. Ela é uma excelente pesquisadora, reconhecida, né, pela comunidade, com esse conhecimento agora do seu livro que ela escreveu, né, Jabuti. É um livro, né, de divulgação de economia, mas acho que é um livro também para vocês, com a graduação, começarem a ler sobre o assunto. Né? Então, também claro que é um livro de referência para os alunos de graduação que gostariam de começar a olhar esses assuntos. E ela escreve muito bem, né? Eu tenho prazer de ter um Seita Corporato, um capítulo de livro, um capítulo de livro corporado com a minha. Ela escreve muito bem. Vocês vão adorar ler o livro, se vocês tiverem a oportunidade. Acho que se vocês tiverem, eu convido vocês a lerem esse livro, né, e ter essa oportunidade de aprender um pouco com ela, para além do dia de hoje, que vai ser também de muito preciso. Então, muito obrigada, Regina, e o palco é todo seu. Eu nem sei como começar depois que a Ana falou, assim, a gente pensa assim, quem é uma referência, né? Eu estava aqui, eu busco atrás, né, que o Gustavo Loyola, que nós buscamos uma referência. Eu sou só a Regina, não, assim, não consigo me achar referente, embora sim, eu tenha sido uma das primeiras pessoas aqui no Brasil que quis estudar esse tema. E eu quis, porque na verdade eu tinha talvez um pouco mais que a idade de vocês, mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria estudar. Eu sabia que eu tinha que fazer pesquisa e eu não sabia o que eu queria. Aliás, eu tinha tanta dificuldade, eu acho que eu tinha até hoje, né? Que depois que eu saí do inspetor, não dou mais aula, eu sou psicóloga. Então, se eu fiz, eu realmente tentei várias coisas porque eu não sabia bem o que eu queria. Não que eu não gostasse, só eu achava que tinha mais. Dentro da economia, uma pessoa que, assim, sempre me inspirou foi uma professora que eu mal conheci. Eu estudei, eu fiz meu doutorado na Universidade de Illinois, com a Ana, e um dia eu fui fazer uma apresentação do meu paper de tese num almoço, né, num brown bag. As pessoas levavam comida e você falava para o seu artigo. E aí tinha uma senhora, na época, bem velhinha, só pensando que a mulher devia ter uma de uns 80 alto, quase 90. Ela era bem velhinha nessa, aposentada. Assim, aquela senhora de cabelo branquinho, bem magrinha, sentou, fiquei pensando, deve ser a voz de alguém, né? Eu assisti, mas não sei por que ela se interessou por isso. Dei a apresentação, tranquilo. Quando eu terminei a apresentação, meu orientador falou para mim assim, você viu quem estava te escutando? Eu falei, não. Aí falou, Mariane Feber. Eu, na total ignorância, Aí ela veio, se apresentou, disse que ela era Mariane, e que a frase dela para mim foi, eu fico muito feliz que mulheres jovens ainda se interessem por isso, porque é muito importante. E aí eu fui procurar quem era a Mariane Feber. E essa pessoa que falou, essa pioneira, quando tem feminista, que é por os caminhos, a Mariane é essa pessoa. Acho que ela é uma das que a gente... Ela foi a primeira presidente da Associação Internacional de Economia, né? Então, me deixa muito orgulhosa estar aqui, ocupando um espaço que a Ana colocou. Eu trouxe lenço, né, se eu precisar, e a Ana colocou. Será que a gente vai chorar como a última vez? Porque a gente deu uma palestra
no GFAM, e por algum motivo deu uma catarse coletiva e todo mundo só chorava. A palestra era sobre economia feminista, mas a gente chorava, e a pessoa que chorava, e as pessoas iam fazer perguntas. No público estava a Marielle Depran, que é outra economia, ela não se diz feminista, mas ela é uma economista que trabalha com gênero. E a Marielle Depran, coitada, ela olhava para a gente e ria. Eu pensava, esse bando de brasileiro é louca. Como é que você dá uma palestra acadêmica e começa a chorar no meio da palestra? Então, eu e a Ana, a gente já veio preparada hoje, caso aconteça. E, então, eu queria só agradecer o convite do Passe, por ter pensado no meu nome. Eu ainda sou economista, tá? Eu pago por Econ todo ano para poder dizer que eu sou economista. Agora eu pago também o CNP, uma coisa incrível, a gente paga os dois, mas eu posso dizer que eu sou os dois agora. E a parte que eu considero que é continuar economista é porque não foi fácil, nem um pouco, conseguir chegar no que esse livro tem. Eu fui convidada para escrever esse livro início de 2021, que era justamente a época que eu estava me preparando para deixar o INSPER. E aí eu aceitei escrever o livro e pedi demissão no mês seguinte. E aí eu pensava, será que esse livro vai sair? Será que eles vão querer um livro de uma pessoa que nem mais professora do INSPER, que agora é uma economista? E eles fizeram. E aí foi muito difícil, porque era um momento meu de estou deixando a vida acadêmica, tentando escrever algo que fosse interessante. O pedido deles era, nós vimos algumas palestras suas, nós gostamos do jeito que você fala, e a gente gostaria que você escrevesse aquilo que você fala. E eu jurava que eu escrevia do jeito que eu falava. Só que não. Primeiro capítulo que eu mandei para eles, a editora falou para mim assim, Regina, ninguém entendeu nada do que você escreveu. Tá super acadêmico, você vai ter que voltar a escrever de novo, ou não sei como a gente vai fazer esse livro. Aí deu um banho de água fria e disse, eu vou desistir desse livro. Vou desistir, do seu jeito eu não sei escrever, não vai ficar legal. E eu queria algo que as pessoas gostassem de ler, que fosse divertido. Estava desistindo do livro, viajei. Fui para uma praia com a minha família. E era uma praia que a gente caminhava de manhã e voltava. Um dia eu estava, meu marido e eu caminhando e tinha um grupo de pessoas, umas famílias. E homens mais velhos, meninas mais novas, umas meninas mais velhas também, mas muita menina em torno de uns 13, 14 anos de idade, dançando para esses homens, de biquíni, e as letras das músicas eram horrorosas, eram muito ruins. E a gente caminhando na praia, e eu virei para o meu marido, cara, é isso que acontece. Essas meninas estão crescendo escutando isso. Esse é o ambiente delas. O que elas acham? Que é legal, que tá ótimo, não vou culpar elas. No lugar delas, talvez eu esteja fazendo medo. Mas que absurdo que ninguém cair para educar essas meninas porque elas estão escutando, que as meninas vão crescer, porque elas vão engravidar muito cedo. E aí comecei. E falei várias das coisas que eu vou falar aqui, eu falei pro meu marido esse matéria. E meu marido é mineiro, então ele é quieto, assim. Aí ele escutou tudo até o final, todo o meu discurso. Quando a gente chegou lá no final, ele falou assim, por que você fez um livro sobre isso? Talvez é isso que a editora queria. Ela não queria um livro de economia, de teoria econômica, ela queria um livro disso que você está falando. As pessoas não se dão conta do impacto na vida das pessoas, na vida das meninas, de música, de cultura. E você tem a possibilidade de fazer isso. Eu voltei das férias, escrevi para a editora e falei, tem como eu mudar o livro? Escrever outra coisa? Ela falou, olha, a gente já assinou o contrato, já faz meio ano. Você escreve o que você quiser, desde tantos capítulos que você tem contrato. Então, encaixa nos capítulos e vai adiante. E foi o que eu fiz. Um outro pedido da editora é que eles queriam um livro que falasse de economia feminista, mas fosse um livro que incluísse cultura brasileira. Que a gente pudesse falar que país que vai falar da questão racial se não é o Brasil. E como é que você fala de economia brasileira e de economia feminista se você não fala da questão de raça? Então, era algo que tinha que ser contemplado. Como é que você fala de economia feminista num país
onde quase metade das mulheres que participam no mercado de trabalho trabalham como empregados domésticos. Aí você diz assim, bom, eu posso falar simplesmente de altas executivas, professoras universitárias, eu tenho que falar dessas mulheres, porque essa é a mão de obra feminina que a gente tem. Então, e não é assim, como a Ana falou, elas nasceram, o sonho da vida delas era ser empregada doméstica. Não. Algumas escolhas não puderam ser feitas do jeito que a gente faz, do jeito que vocês fazem, do jeito que eu quis. E elas tiveram uma carreira, é horroroso, elas odeiam o que elas fazem. Vou contar para vocês que eu trabalhei com várias mulheres que trabalham em trabalho doméstico. E eu pensava que elas iam me dizer que elas odiavam o trabalho delas, então elas faziam isso quase como uma tortura física. E várias delas disseram que o trabalho delas era digno, que elas gostavam do que elas faziam, e que era isso que fazia delas terem liberdade de poder sair de casa, de algumas relações que eram abusivas, e que estava tudo bem. Então, assim, o meu olhar ao longo do tempo foi mudando com relação ao trabalho e as escolhas que as mulheres fazem. A última coisa que eu queria falar do ponto de vista pessoal, e eu falo muito depois do pessoal que eu me falo do vídeo, é inclusive os exemplos do meu livro. Esse livro tem o nome de Whys Diferentes, porque é o nome que as pessoas comprariam o livro, tá? E num subtítulo pequenininho, Uma Jornada pela Economia Feminista. Feminista ficou lá embaixo, bem pequenininho, assim, tá? Foi contratado um livro de economia feminista, mas na área de dar o nome feminista tinha que ser tempo. E a primeira versão do livro eu mandei para os meus pais. Os meus pais, a minha irmã, meu marido e minha filha, porque eu pensei, eles têm que ler esse livro, que se tiver alguma coisa que eles realmente não querem que saia no livro, que eles se sintam muito agredidos, principalmente meu pai é um gaúcho extremamente conservador. Eu falei, cara, o livro fala de aborto, ele fala de divórcio. Eu acho que é melhor meu pai ler o livro antes, ter um choque e depois a gente segue adiante. Aí meu pai leu o livro. Surpreendentemente, ele disse que ele gostou. Ele falou assim, nossa, o livro é ótimo, excelente, gostei, você escreve muito bem. Agora eu queria te dar um conselho. Tira o feminista do nome. Aí eu pensei, cara, eu limitaria o meu de nada. Mas tudo bem. Vai ficar, vamos falar com a editora. Claro que você não falei com a editora. Não ficou o feminista. Mas é isso que acontece. Como a palavra feminista é uma palavra que tem uma carga emocional e até de estereótipo muito grande, parece que o livro é um, sei lá, um panfleto, algo assim. E realmente, eu prometo para você ser nada. Ele é um livro que fala principalmente das pesquisas que eu conduzi e de pessoas que conduziram pesquisas, como a Ana Esposito, que tem o tema que é relacionado a isso. Então, eu começo o livro falando de algo que para mim é super importante, que é como é que a gente fica nessa questão de papel de gênero. Os papéis de gênero, eles vêm para a gente muito antes da gente conseguir se dar conta que a gente está dentro de um papel de gênero. A gente faz coisas sem se dar conta, mas que já está, desde antes da gente nascer, já estava estabelecido que seria desse jeito. Então, uma das histórias eu conta de uma pesquisa de alguns pesquisadores da Universidade de Illinois com um experimento com crianças de 5, 6 e 7 anos de idade. E eles perguntam das meninas e para as meninas, contam uma história e fazem perguntas no final. E vocês já devem ter visto, isso foi bem divulgado, talvez, que já passou depois uns 6 anos que foi divulgado, talvez vocês eram jovens demais. Foi divulgada a pesquisa que dizia assim, eles chegavam na sala de aula das crianças e diziam, no lugar onde eu trabalho, tem uma pessoa que é muito, muito, muito esperta. Essa pessoa é tão esperta que você pergunta dela, ela sabe a resposta. Ela sempre sabe de tudo, ela sempre entende dos assuntos, é a pessoa mais esperta que eu conheço. E aí eles mostravam para as crianças 4 bonecos. 2 bonecos identificando homens, 2 bonecos identificando mulheres.
as roupas parecidas para não ter problema de viés, de cor, nada. E aos 5 anos de idade, as meninas escolhiam a pessoa esperta como alguém do sexo feminino. E os meninos, alguém do sexo masculino. Que tá tudo bem. Nessa idade, meninos e meninas, eles se odeiam. E eles acham que meninos acham que eles são legais e bons, espertos, e as meninas também. Então não tem problema que eles tenham feito isso. O problema era que quando chegavam aos 6 anos de idade, as meninas passavam a identificar os meninos como os espertos. E os meninos não achavam que as meninas eram espertas. Eram os meninos. E aos 7 anos, continuava a mesma coisa. Aí, ok, acontecia alguma coisa entre os 5 e 6 anos de idade que os pesquisadores não entendiam muito bem. Eles contavam outra história também. No local onde eu trabalho tem uma pessoa muito legal. É a pessoa mais legal que fiz. É uma pessoa divertida, super amiga, que ajuda todo mundo. É a pessoa mais legal do mundo. De novo, 4 bonecos, meninos e meninas, aos 5 anos de idade. Lembram? Mencionei. Meninos escolhiam uma pessoa legal, um menino. Meninas escolhiam menina. Beleza. 6 anos de idade. Meninos continuavam dizendo que a pessoa legal era meu menino. E os meninos, meninas. 6, 7 anos de idade. Então aí eu definia que os meninos eram espertos e as meninas eram legais. Mas os pesquisadores realmente não entendiam, porque aos 6 anos de idade, me desculpe os meninos, mas as meninas não melhoram na escola. Aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, meninas vão melhor na escola. E aí eu também não acho que as meninas são mais inteligentes, não. A gente sabe que cognitivamente, na média, homens e mulheres são inteligentes para tudo, inclusive matemática. Mas as meninas vão melhor na escola justamente por causa desse papel meninos. E também como uma cidade, mas muito, é porque a gente vai ser bem esforçadas, né? Então a gente vai ver só. Então, os pesquisadores disseram, calma aí, teria que ver se essas crianças entendem o que é uma pessoa inteligente, que vai bem na escola. E fizeram a mesma escalinha e perguntaram, e aí, pasmem, meninos e meninas concordavam que as meninas eram mais inteligentes do que os meninos na escola. Por quê? Porque melhor na escola. Aí eles disseram, opa, tem um negócio aqui. Porque esperto não é inteligente. Esperto é outra coisa. A gente está falando esperto e as crianças estão entendendo esperto. Vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a influência desse esperto e desse bonzinho nas histórias de vida dessas crianças. Porque assim, se você se considera uma pessoa pouco inteligente ou pouco esperta, você vai escolher um caminho que você vai se dar bem pouco inteligente ou pouco esperto. Se você se considera uma pessoa muito inteligente, você vai por outro caminho. Então, eles deram um jogo para as crianças e disseram assim, olha, aqui tem 2 jogos para você jogar. Esse jogo aqui é um jogo que só quem é muito esperto ganha. Quem é esperto, ganha. Esse outro jogo, não. Esse é um jogo que é quem é muito esforçado. Quem é esforçado, ganha. Vocês explicam qual jogo que as meninas de 7, 6 anos de idade poderiam jogar? Esforçado. A partir dos 6 anos de idade, as meninas escolhiam o jogo do esporte e os meninos continuavam no jogo dos espertos. Isso define toda uma carreira que elas vão seguir. Porque se elas vão para o jogo do esporte, eu não tenho nada contra o esporte, tá? E professora universitária por mais de 20 anos, acho que esforço compensa. Mas não pode ser só esforço. E não pode ser que só parte da população precisa se esforçar. A outra metade não precisa, a outra metade é super esperta. E aí você vai para o mercado de trabalho e você continua a ver que esses sinais, que essas formas como a gente passou a acreditar que homens e mulheres se diferenciam, acabam tendo influência na escolha da profissão, acabam tendo influência no tipo de cargo se eu vou me candidatar, porque, afinal de contas, se eu preciso me esforçar, se eu não sou tão esperta, eu tenho que ir para outro lugar. E aí, tem até um paper que a gente já tentou fazer várias vezes, a gente acabou não fazendo até hoje, e agora, ao ver tentando com a pessoa, talvez com você, a gente queria entender
se as profissões que têm mais homens, elas têm algo que as mulheres acham que elas não vão conseguir, ou tem algum sinal que é passado que não vai dar certo, e aí a gente pegava o exemplo da computação. E no livro eu cito que em Ciências da Computação, na USP, em 1974, eu peguei os americanos decentes, você sabe o percentual de homens que faziam ciência da computação em 1974? Quem acha que é mais de 50%? Quem acha que é menos de 50%? Ergue bem a mão. Menos de 40%. Quanto você acha que é? 40 ou 30%? 30%. Em 1974, 30% das vagas de ciências da computação eram homens. 2016, quanto por cento de homem? 80, 90? 85%. Então você muda, você diz assim, nossa, mas fica céu. Em 74, então, nós éramos menos sexistas, menos machistas? Não. O que aconteceu foi que a própria computação mudou. Em primeiro lugar, algo que era muito visto que as mulheres sabiam fazer bem, saber fazer conta e tudo, passou a ser algo menos importante. Segundo ponto, começou a ter introdução de computadores pessoais dentro de casa. Eu sou de 71, tá? Eu sei que quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, vários amigos meus, primos, ganharam computador. Eu não dei computador. E eu era bem inteligente. Não dei computador. Meus pais achavam que não era necessário. Meu primo, que é 2 anos mais novo que eu, ganhou. Ele programava. Eu não programava. Eu terminei minha primeira faculdade mal mexendo no computador. Eu tinha que pedir para alguém fazer trabalho de econometria, porque eu fazia parte teórica, eu arrumava a capa e a pessoa fazia o computador. Eu não sabia. Em 6 meses no mestrado, eu já sabia fazer tudo que meus colegas faziam em programação. Mas o problema é mestrado. Quanto tempo eu perdi e quanto tempo as meninas perdem até chegar lá? Vocês não, Regina, mas hoje em dia todo mundo tem computador, mas tem isso aqui, ó. Não precisa programar. Bem fácil. Computador, programação, pouca gente faz. E quem faz, geralmente são os homens. Então, tem várias iniciativas para as mulheres serem incluídas, para elas não serem discriminadas. Eu não sei se vocês acompanham a questão de jogos online, a grande barreira que tem para as mulheres participarem, como as mulheres, quando participam com máscaras que não identificam que elas são mulheres, o assédio que você faça ter online. Então, tem uma barreira aqui, que não é uma barreira, como eu escutei uma vez de uma pessoa, é só você botar a cara que você consegue. Bem mais difícil do que isso. Essa história de só você botar a cara que você consegue, uma vez eu fui reclamar com um colega meu, nem foi uma reclamação, eu contei um fato para ele. Eu contei para ele que era muito difícil ser mulher em algumas situações, como, por exemplo, um seminário que a gente tinha tido com um palestrante que eu admirava muito, o qual, no final da palestra, eu fui conversar com ele, mas eu era a única mulher na sala, e eu pedi os meus colegas esperando eu sair da sala para poderem ir almoçar juntos com o palestrante. Mas eles não queriam me convidar para ir. Ninguém fez. Imagina, vamos almoçar junto? Eu vi que tinha um movimento, que eles conversavam no canto. Aí, como eu sou uma pessoa razoavelmente boa em ler o que está acontecendo, eu falei com o palestrante, tirei a dúvida que eu tinha, coloquei o que eu queria colocar e fui no banheiro esperar. E quando eu estou indo para o restaurante, eu vejo o palestrante, meus colegas, andando na frente e eu atrás. Falei, vamos ir para o mesmo lugar, vamos dar em lugar. E um dia eu contei com esse meu colega. Falei, cara, você acha que é fácil? Não é fácil. Eu falei, como não? Era só você chegar e dizer, posso almoçar com vocês? É bem fácil, bem fácil. Parece bem fácil. Só não, né? Então, esse tipo de situação é um tipo de situação que ainda é muito recorrente e que as pessoas... E eu vou dizer para vocês, esse meu colega, super legal, cara hiper bacana.
Ele até se julga feminista, mas ele não entende. Porque ele não passou por isso, talvez. E aí fica muito, muito difícil. Talvez ele tenha passado por outras situações na vida que ele fosse se relacionar. Essa, definitivamente não. Então, quando você fala dessa questão de mulheres e dessa questão de gênero, você tem uma série de aspectos que também tornam tudo um pouco mais complicado. Você está ouvindo falar de uma coisa chamada efeito Matilda? Efeito Matilda é um efeito que foi por causa de uma pesquisadora que se chamava Matilda, que ela falou o seguinte: quando algo é divulgado, geralmente é divulgado como ter sido feito por um homem, mesmo que seja uma mulher que tenha feito. Para a mulher aparecer, é preciso que não tenha o nome do homem, senão vai ser feito isso. E aí você pensa, Regina? Não. Regina, sim. Várias descobertas que a gente tem foram feitas por mulheres que a gente já nem lembra do nome delas. Elas nem aparecem. Uma coisa que quem talvez trabalhe com discriminação e econometria sabe, a gente fala muito de um efeito, do método de pesquisa chamada Orraca Blinder. Orraca, um homem, Blinder, outro homem, fizeram papers mais ou menos na mesma época, 74, 76, e a gente usa o método deles até hoje, tá? Só tem um pequeno problema, não foram eles que inventaram o método. Foi uma mulher muitos anos antes, e eu vou ter que admitir para vocês que nem eu lembro o nome dela. Só que quando eu fiquei sabendo isso, depois que eu já tinha publicado vários papers citando o Raquel Blinder, até eu citar o nome dela, você lembra? Que é, né? Só o nome da polícia. Até eu começar a citar o nome dela, eu já estava saindo da economia. Então, como assim? O nome dela não veio antes? A própria Marianne Feller. A Marianne estudou coisas que o Gary Becker publicou. Mas no nome dela, se vocês vão olhar, tem quase nada. E o Gary Becker tem uma breve economia. Não que ele seja ruim, e ótimo. E algumas coisas pouco que você possa, que seria ótimo. Ele, por exemplo, disse que as mulheres ganham menos do que os homens porque a gente gasta muitas calorias limpando a casa. Tem um paper. Vamos ver. Ele mostra que como mulheres gastam calorias limpando casa, fazendo serviço doméstico, elas devem ter menos calorias para gastar quando elas estão trabalhando. Pois é, eu fico me perguntando, e esse povo CEO que corre? Devia ganhar menos, né? Porque gasta um monte de caloria e eles não ganham, eu não consigo entender muito bem essa relação. Mas, se vocês procurarem, tem isso. E o cara ganhou o Nobel de Economia. E, de novo, ele é ótimo. Ele é ótimo. Muito ótimo em algumas outras coisas também. Assim, por exemplo, que você precisa de um indivíduo representativo dentro de uma família, e esse indivíduo é magnânimo, e ele faz as escolhas, e a família se divide depois. Então, ele fala muito sobre a divisão do trabalho. Vantagens comparativas. Ele já teve vantagens comparativas antes. Então, tem vantagem comparativa. Se uma pessoa tem vantagem comparativa no mercado de trabalho, essa pessoa vai para o mercado de trabalho. Se a outra pessoa tem vantagem comparativa no trabalho doméstico, ela fica no trabalho doméstico. E aí, esse ser magnânimo, um homem, ele vai reunir esse dinheiro e dividir dentro da família da melhor forma possível. De novo, faz todo sentido, né? Não para os seres humanos, deve fazer todo sentido que indivíduos identicamente representados, com função de utilidade, que é uma Cobb Douglas, talvez funcione. Na vida real, se uma mulher fica em casa fazendo trabalho doméstico e o marido vai para o mercado de trabalho, e talvez ele se considere em algum momento, no tempo, se separe, ela vai ganhar uma pensão por 2 anos. E aí ela se vira depois, no final de contas, dos interna, no braço, vai trabalhar mais dinheiro. O trabalho que ela fez antes, acabou. 2 anos depois já é. Então, existem algumas coisas que parecem que fazem muito sentido na economia, se a gente olha o modelo econômico,
mas que se a gente parar para pensar, e aí que para mim a economia feminista é importante, eu preciso olhar para o detalhe e ver no detalhe qual é o problema. É claro que vantagens comparativas fazem todo sentido no modelo econômico. Eu concordo. O ponto é qual é o efeito depois que a gente fez essa divisão? O que vai acontecer com essas pessoas? Existe sim uma questão de poder dentro das famílias. Não vamos ignorar. Eu não sou contra o casamento. Eu sou casada há 26 anos. Tranquilo. Não tem problema algum com isso. O problema é quando a dinâmica que você tem, a dinâmica de poder dentro de uma relação, quer seja um casamento, quer seja um trabalho, ela é uma dinâmica que não tem o mesmo peso para todo mundo. E se a gente votar dentro do modelo econômico como se fosse o meu peso e como hipótese, o resultado vai estar errado. E é isso que a economia feminista vem falar. Então, por exemplo, eu tive um aluno, ele é um cara famoso por falar coisas muito malucas, tá? Mas eu não ia falar o nome dele, porque ele também é uma pessoa que se eu falasse e ele não gostasse, eu ia ser processada. É um aluno, uma pessoa que aparece muito como um ser diferente e que sai em polêmicas. Ele sempre coloca que ele estudou no ISTA. Então, se vocês encontrarem uma pessoa estranha, uma pessoa polêmica, isso, polêmica. Uma pessoa polêmica que estudou no INSPER e tem em torno de uns 30 anos de idade, é dele que eu tô falando. Eu fui dar aula uma vez falando sobre discriminação salarial. E falando que as mulheres ganham menos do que os homens no Brasil. Existem vários dados, 18%, 20% a menos, para fazer o mesmo cargo. E aí a gente falou assim, Regina, ele é liberal, tá? Liberal, bem liberal. Regina, eu tenho uma questão. O que acontece? Se as mulheres são tão boas quanto os homens, se elas realmente são tão boas quanto os homens, e elas estão empregadas nas empresas ganhando menos do que os homens, então as empresas lucram mais no trabalho das mulheres do que no trabalho dos homens, né? Sim. Isso mesmo, fulano. E então, as empresas vão se dar conta disso. E aí elas vão contratar mais mulheres e vão demitir os homens. E na hora que você faz isso, o salário das mulheres sobe, porque a oferta é constante e a demanda aumenta. Demanda aumenta, o que acontece? Aumenta o salário, Regina. Aí eu pensei, meu Deus. Eu falei, olha só, eu concordo, fulano, que no modelo econômico, a informação completa e perfeita é exatamente isso que acontece. Só que o mundo que a gente vive, ele não é um mundo de informação completa e perfeita. Ele é um mundo que a gente não sabe muito bem o que acontece. Fora que existem estudos sobre preferências. Vou contar o Becker para vocês verem como eu acho tudo que ele faz ruim, tá? Ele tem um paper sobre preferências por discriminação, onde ele diz que as pessoas, empregadores, podem ganhar satisfação de utilidade em discriminar, porque não se sentem bem no conviver com outras pessoas, com pessoas diferentes. Então, não é que a preferência é por fazer a coisa mais eficiente para a empresa. Quem toma a decisão dentro das empresas são pessoas. E as pessoas discriminam. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter lei para isso. Por que a gente tem lei contra a discriminação? Porque se a gente não tiver, as pessoas discriminam. Por que a gente tem uma lei de divulgação dos salários das empresas? Que, aliás, a gente teve um ex-presidente bem famoso que falou que se tivesse uma lei para pagar igual homens e mulheres, nós mulheres estaríamos desempregadas. Porque quem ia querer pagar igual para um homem e para uma mulher? E ele era presente. O mais inusitado de tudo isso é que várias pessoas caíram nessa. E eu lembro que eu dei uma entrevista falando sobre como não fazia nenhum sentido e divulgando dados. Foi no Estadão que foi divulgada a entrevista, então muita gente leu. E eu recebi de economistas mulheres mais velhas do que eu, mas não interessa.
elas me telefonaram para me dizer que eu tinha tomar cuidado com o que eu estava falando. Porque como é que eu podia estar dizendo que era importante divulgar o salário, e olha, não é para ajudar as pessoas, é divulgar o salário médio das empresas, quando se sabe na média. Não estou pedindo para usar o salário de todo mundo, embora quem tem a raiz consegue. Mas que era muito perigoso, porque realmente talvez eu tivesse fazendo algo que fosse prejudicar as mulheres. Aí você diz, meu Deus, o menino lá que é estranho, inusitado, beleza, mas pessoas que estudaram e que sabem que não faz o mínimo sentido, não, você está a favor de uma judicialização do mercado de trabalho para além do que já é. Cara, tem judicialização para tudo, mas para pagar menos mulher a gente vai dizer não. Isso é bom, porque a gente não precisa de dinheiro, né? A gente vive de amor. Então, assim, é muito, muito complicado você falar tudo. Quando eu estiver passando o horário, me avisem, tá? Porque aqui, infelizmente, eu calmo comigo. Eu recebi, eu falei pra Ana que ontem de noite eu sentei, porque eu achei que podia acabar, eu ia falar e ter muito tempo ainda com vocês. Eu tenho umas 6 páginas, eu não passei da primeira. Meu marido também, eu nunca te vi perder o assunto, mas tudo bem, pode se preparar para tarde. Então, vamos voltar. Quando a gente fala de discriminação salarial, existe discriminação, que existe diferença, tá? Diferença é uma coisa, discriminação é outra. Diferença é eu pagar diferente por trabalhos que são diferentes. Então, dentro de cargos diferentes na empresa, as responsabilidades são diferentes, se paga diferente. Mas para o mesmo trabalho, no mesmo trabalho, o salário precisa ser igual. No mesmo trabalho. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de abrir a RAIS, que é aquele relatório anual de informações sociais do Ministério do Trabalho, eu não sei se o FABC tem a RAIS identificada, é bem difícil de conseguir. Depois de muitos anos, acho que uns 15 anos pedindo, eu consegui acesso, lá no ISPER a gente tinha acesso, eu consegui abrir. A gente abriu a RAIS e fez por cargo. O cargo que a empresa dizia que as pessoas tinham, tá? Não é a pessoa dizendo, a empresa dizia, essa pessoa é gerente 1, essa pessoa é gerente 2. E a gente fazia a média. Em todas as empresas as mulheres ganhavam menos. Sempre tinha discriminação. Sempre. Ah, Regina, mas é porque daí tem um bônus. Sim, Regina, sempre tem uma explicação, né? Se eu quiser sentar, vocês devem trabalhar com números. Se eu sentar com um número e eu olhar para ele do jeito certo, ele vai me dizer aquilo que eu quero. Sempre. É fácil fazer isso. O ponto é que, na média, sim, as mulheres ganham menos. E o que a gente tem nessa divulgação hoje em dia de dados a respeito das empresas é para a gente poder falar a respeito. É porque isso não é uma coisa de quando eu era jovem. Isso é uma coisa que todo mundo que está aqui vai passar. As mulheres vão ganhar menos do que os homens na média. As pessoas negras vão ganhar menos do que as pessoas brancas. E as mulheres negras vão ganhar muito menos do que todo mundo. E não está justo. E a gente precisa saber alguma coisa. A gente tem que mudar esse dado. A gente tem que falar a respeito. Não adianta só a gente fazer algumas medidas. Vamos fazer palestra de conscientização. Agora a gente vai fazer a foto. Sim. Agora a gente vai fazer treinamento. Se tudo isso é importante, mas nada disso é suficiente se a gente não continuar falando do assunto. Quando eu dava aula, uma coisa que me deixava muito chateada é quando eu dava aula de discriminação salarial e chegava alguma menina e dizia para mim assim, Regina, tem que dar essa aula, mas isso não acontece mais. Onde eu estou trabalhando agora, eu entrei fazendo a mesma coisa que meu colega. Eu dizia, tá, tudo bem. E aí depois, a minha tristeza, era 10 anos depois, essa menina pediu um horário e disse, Regina, vinha aqui falar, porque eu saí da minha empresa, não é igual. Eu entrei, eu ganhava igual. Mas aí eu não fui promovida no mesmo ritmo. Quando eu cheguei, eu ganhava menos. Aí eu mudei de empresa para ganhar menos. Aí eu não fui... Juro, às vezes até dá vontade de dizer, foi a aula, foi ruim, né? Eu tinha te falado. Mas não. Por quê? Porque eu acredito que faz muito sentido que nós, mulheres, a gente não queira se ver como esse grupo que vai ganhar menos. A gente quer se ver como um grupo que vai ganhar igual.
afinal de contas, com o meu mérito, com a minha força, eu vou ganhar igual. Eu também sou assim, tá? Eu também quero ganhar igual, eu também quero as mesmas chances, como todo mundo. O ponto é que ainda não temos um sistema que permita que isso aconteça. Parte porque é um sistema que está muito acima da gente e parte porque a gente fala muito pouco sobre como é que foi que a gente chegou aqui. Parte desse sistema que paga menos para as mulheres ou que as mulheres têm menos oportunidade no mercado de trabalho, e aqui eu estou falando de mulheres e eu estou falando também da questão racial, tá? Parte do porquê pessoas negras também têm menos oportunidade do que pessoas brancas. A gente tem uma coisa chamada viés de identificação. Vocês já ouviram falar nisso? Viés de identificação, porque ali tem um comigo, é quando a gente se olha e a gente se acha parecido por alguma coisa. Tá? Eu vou num lugar, por exemplo, eu e a Ana, a primeira vez que a gente se encontrou, a gente estava na universidade de Illinois. Tá bom, rolou. Vocês podem olhar e dizer, nossa, mas fisicamente elas são diferentes. A Ana é bem mais nova que a Regina. Não tem problema. A gente tem a mesma identidade. A gente está parecida. Tá? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou gremista. Meu time ganhou por 3-0. Só para precisar. 2, tá? Que é o nosso pior rival. E a gente está bem pior que eles. Eu achei que a gente até ganhou. Quando eu chego no Rio Grande do Sul e eu quero que as pessoas se identifiquem comigo, a primeira coisa é falar que eu sou gaúcho. A segunda é dar uma sondada em time. Porque se eu perceber que tem muito colorado, eu não falo que eu sou gremista. Mas se eu perceber que eu estou num lugar, que o Grêmio está ganhando e o povo está falando, beleza, eu entro de gremista. E eu, com isso, eu busco algum tipo de preconceito que as pessoas iam ter comigo. Por quê? Porque eu era uma professora de São Paulo que veio falar. Outra coisa que é muito, muito sutil. Uma vez, uma amiga, sabe, mas é que ela começou como trabalho, ela é minha amiga, ela chama Adriana e ela trabalhava na ONU. E nós fomos dar uma palestra numa empresa. E nesse dia, as duas escolheram ir de saia da palestra. E era para muitos homens. E tudo bem, as duas estavam bem armadas de saia. E a Adriana entra na palestra falando um monte de dados de quanto mulher ganha menos do que homem, quantos homens sobem. Cara, o viés de desidentificação com esses homens foi tão rápido que a palestra não andava. Tudo que a gente falava estava errado, estava ruim. A gente tinha que provar. Então, assim, outra coisa que a gente aprendeu, a gente ia dar a palestra sempre de calça. Eles viam que a gente era mulher, eles viam. Mas tinha alguma coisa ali que colava. Nenhuma das duas estava de saltinho, arrumada. Não, a gente ia de calça. E nunca começava falando de dados. A gente começava a falar de coisas gerais. Política também não podia. E eu usei um exemplo, eu não defendi a pessoa, eu contei uma história e o nome da pessoa apareceu e foi um amor com moleque. Então também, nenhum nome poderia ser citado de políticos, nada que identificasse gênero, até a gente conseguir conquistar a atenção do público para poder falar. E esse viés de identificação, ele ocorre na hora que vocês pisarem para fazer uma entrevista. Olhou? Deu. Bateu-nos aqui. E é muito difícil de barrar esse tipo de coisa. Né? Como é que a gente faz? Eu vou disfarçado? Hoje em dia, existem empresas que trabalham com isso. Existem empresas que você faz entrevista virtual com um ícone na tua frente e a tua voz, você escolhe como você quer que a voz saia. Que grupo! A hora que você faz uma entrevista assim, você burla alguns sistemas que nós, seres humanos, não conseguimos burlar, infelizmente. Eu tenho uma história ótima com meu marido. Meu marido é eutanasiário, tá? Vou ter que ficar casado com ele nessa vida, se é capaz. Meu marido, o meu marido é torcedor do Atlético Mineiro, do Galo. E um dia ele foi na padaria, a gente mora em São Paulo. Ele foi na padaria, voltou pra casa e falou assim, você não casa dele, conheci um cara fantástico na padaria. Falei, sério? Torcedor do Galo. A gente ficou conversando e eu só escutando. Tá, encontrou um torcedor do Galo. O Galo é um time assim, meio complicado, um pouquinho agressivo, mas beleza, enquanto jogar pra padaria, né?
Isso era domingo. Terça-feira tinha jogo. Quando deu umas 9h30 da noite, toca a campanha da minha casa. Falei, o que está acontecendo? Quem chamou? Ah, o meu amigo do Galo. Falei, que amigo? Eu preciso apagar ele. Eu falei, você tá louco? Esse cara vai vir assistir um jogo aqui? Sim, Regina, do Galo, gente boa. Falei, nossa, super gente boa. Eu vou pro quarto, eu vou trancar a porta, eu vou trancar com essa nossa, não, é só você. Porque eu não tinha nada a ver com isso. Total viés de identificação. O resumo, o cara não era ladrão, nada, foi lá e tirou o trabalho. Mas, podia ser, né? Pensou se ele fosse corintiano. E tá. Não tá, aí. Lá em casa agora a gente torce pro Corinthians porque minha filha tá namorando um corintiano. Então é Galo, Corinthians e Grêmio. Tá aqui em Margaritiano, desculpa. Disse que é ela pra gente. Aliás, eu não posso dizer namorando, tá? Ela não tá namorando, eles estão se conhecendo. Tem uns passos aí que parece que não foram cumpridos ainda e eu sou meio retrógrada, eu sei que era namoro, mas não é. Se ela me escutar agora, eu tô morta. Então, quando a gente está falando de viés, tem esse viés de afinidade e tem vários outros vieses que são ligados à forma como a gente construiu o mundo na cabeça da gente. Então, tem um estudo legal que mostra que você manda nos estudos, pesquisadores mandaram currículos de estudantes homens, estudantes mulheres, para serem gerentes de um laboratório, tá? A única coisa que mudava era o nome, tá? O resto do currículo era exatamente igual. Onde tinha estudado, as notas, com quem tinha estudado, que matérias tinha passado, tudo igual. Só mudava o nome em cima, ou era um homem ou era uma mulher. E esses pesquisadores que recebiam o currículo eram professores universitários nos Estados Unidos. Pessoas coordenavam laboratórios iguais a esse laboratório onde esses candidatos estavam concorrendo. E aí eu nem preciso, acho que eu já adivinhava. Quando ele dava parecer sobre quem deveria contratado, o currículo, embora igual, do homem, ele era muito melhor do que o da mulher. Ele parecia ser uma pessoa que dava para contar mais, parecia ser uma pessoa mais pé no chão, ponta firme, assim. E o salário devia crescer 30% a mais para ele. Contem esse currículo. Isso é viagem de percepção. Porque não tem nada, evidentemente, de diferente. Mas se oferece para pagar mais. Você não precisava nem da foto dela, tá? Só o nome já era suficiente. E esse tipo de coisa a gente faz no mercado de trabalho também. Até onde você mora. Tem uma pesquisa que ainda não foi publicada. Uma das pesquisadoras é uma ex-aluna minha, a Ieda Matavelli. A Ieda tem uma pesquisa com moradores da favela da Maré, tentando ver se mora na beiradinha da favela ou um lugar onde não identifica que é a favela, se as empresas chamam mais para entrevista. E chamam. Então, tudo isso acaba tornando tendo menos oportunidades para um grupo de pessoas do que para o outro. Nossa. Eu vou ter que abrir para pergunta daqui a pouco, né? Eu vou só falar mais uma coisa que eu acho interessante e depois eu paro. Eu tenho muito mais coisas, tem economia do cuidado, tem violência contra a mulher. Eu queria muito, se vocês por acaso gostam de podcast, eu amo. Eu só sei fazer ginástica escutando podcast, porque eu faço o que eu não estou fazendo. Tem podcast, o último episódio da Rádio Novelo Apresenta, sobre violência doméstica. Eles falam sobre... muito disponível, eu chorei na esteira, correndo. Eles falam sobre um programa que é feito dentro de um presídio no Rio de Janeiro, com educação para homens que agrediram mulheres. E conta a história desses homens. E a gente está num momento que está se falando muito de violência doméstica, muito de feminicídio, porque é realmente um tema muito grave, mas a gente precisa falar com os homens. Assim, não sem falar com eles, sem eles entenderem, sem vocês entenderem. E eu sei que vocês entendem,
Mas é passar pelo que uma mulher passa. Eu estava vindo para cá e eu vi um carro e me chamou a atenção o número de mulheres caminhando na rua, assim, indo ali para o estádio, não sei o nome da avenida, mas indo para ali onde tem o ginásio, só mulheres sozinhas. E eu olhava e pensava, cara, elas estão sozinhas na rua? Não é perigoso? Será que tem guarda? Tudo que eu olho é isso. Elas estão caminhando para o lado certo, e eu via grupos de você para lá, aí te espera, tem que andar junto. A gente passa por tanta violência e tanto medo o tempo inteiro, e esse episódio é um episódio muito bem feito. E essa Ieda, que é essa lei para vocês, ela tem um trabalho no Rio de Janeiro com uma educação de crianças em escolas públicas sobre masculinidade tóxica. E eles fazem, não vou saber explicar para vocês agora, mas eles fazem alguns experimentos e fazem um treinamento com meninos e meninas de escolas públicas e vão meses depois checar. E um treinamento curto tem efeito prolongado. Isso que eles não contaram para a gente de novo. Se você quer que fique, você volta para o treinamento, tem que ter ali, né? Como a gente pode mudar a forma como a gente vê o violência em guerras. Mas o que eu queria falar para vocês é de um outro tema que vocês vão ter que enfrentar muito, que é as pessoas dizerem que mulheres ganham menos que os homens porque a gente tira a licença maternidade. Então, assim, primeira coisa, ainda não inventaram outro jeito de nascer pessoas, tá? Nascem de pessoas que têm um útero, grande parte delas são mulheres. Isso é o nome, mas grande parte são mulheres. E é uma coisa estranhíssima, eu já tive, Ana também, nasce um negócio, a barriga fica grande, é esquisito pra caramba, pode ser um momento maravilhoso, pode ser um momento péssimo, mas fisicamente você passa por isso. É humanamente impossível você sair de um parto e ir falhar no dia seguinte, tá? Estamos fora da mesma hora, não dá, nem que você faça cesárea. Você precisa de um tempinho de recuperação. Quem joga futebol já deve ter se machucado, né? Já tem um tempinho para voltar a jogar. Ter filho também leva ter filhos. No Brasil, a gente tem uma lei, e a lei diz que a gente tem direito a 4 meses de licença maternidade. É uma lei bem legal. Se você trabalha no Ministério dos Cidadãos, pode ser até 6 meses. Parte cruel de tudo isso é que os homens, uma semana, 15 dias, agora passou uma lei, 15 dias a 30 dias. Bem cruel, tá? Os homens não passam pela gestação, mas tem uma questão muito, muito importante de vínculo. Então, se esse ser humano ficou na barriga da mulher durante 9 meses, 7 se é prematuro, mas geralmente 9, a gente cria um laço com esse ET muito mais fácil do que o homem que estava do lado ou não estava, e depois de 5, 10, 15 dias vai trabalhar. E a mulher fica lá. Então, o laço que a gente tem com a criança, ele é diferente para o homem e para a mulher, não porque só para a mulher tem filho, mas porque os homens não estão tendo a oportunidade de ficar em casa para ficar com essas crianças. E eu vou dizer para vocês, tem horas que é horrível, horrível. Tem horas que eles choram, a gente não sabe o que vai fazer. Trocar fralda nunca foi legal, nem nunca vai ser. Mas precisa, tá? Todos nós, um dia precisamos de alguém que cuidasse da gente, que a gente tem que cuidar, porque, até porque, né, vamos lá, a gente tem um sistema de aposentadoria, precisa de gente para sustentar a gente quando a gente está velho. Se for para ser egoísta, pensa nisso. Até por isso é importante ter gente, tá? Só se pode sair, não tem problema. Mas a gente tem um sistema que ainda é muito, já está muito diferente dos homens e das mulheres. E o mais engraçado, Regina, o problema é que as mulheres ficam muito tempo de folga. Só descobre que nunca tem um recém-nascido do lado. Mas tudo bem. Essa minha amiga Adriana e eu, a gente um dia começou a estudar de empresas que tinham vínculo com a ONU, que elas estavam fazendo pesquisas internas e que parecia que os homens faltavam mais ao trabalho do que as mulheres, mesmo contando a licença maternidade. Mas as empresas não podiam divulgar porque pegava mal. Se elas fossem falar, sei lá, vou na empresa X, para não falar o nome de nenhuma empresa, vou na empresa X, sou do grupo de diversidade, e sai uma pesquisa dizendo, olha pessoal,
apesar das mulheres terem licença maternidade muito maior que a dos homens, os homens faltam mais em trabalho que as mulheres. Eles iam se sentir super agredidos, né? Então elas resolveram que não iam divulgar, mas disseram, tem como você fazer uma pesquisa? Aí, como a gente tinha acesso à RAIS, a gente pegou a RAIS de 2017, com o assistente de pesquisa, e pegamos todas as pessoas, homens e mulheres, que trabalharam todo o ano de 2017. Não podia ter perdido emprego no meio do ano. Tinha que ter ficado o ano inteiro trabalhando. E a gente contabilizou os dias que cada um faltou, de média, homens e mulheres, só para a gente ter uma ideia, assim, loucura. Vamos medir, né? Já que a gente não sabe, vamos medir. E a gente descobriu que, em média, as mulheres faltavam ou estavam de licença 16 dias por ano. E os homens, em média, 13,5. Faça um tempo. 2 dias e meio de diferença na média. Isso, olhando a média de todo mundo dos 20 aos 60 anos de idade. Porque se a gente fosse separando por faixa etária, aos 40 anos de idade, homens e mulheres faltam o mesmo número de dias, e depois dos 40 anos, os homens passam a faltar mais. Por quê? Porque a gente não tem tradição dos homens se cuidarem, porque os homens ficam doentes mais do que as mulheres, eles morrem antes. Então, assim, acontece. Só que ninguém usa que os homens, depois dos 40, têm que ganhar menos que as mulheres, porque o salto mais no trabalho, né? E é limpas por tempo. Fora que licença maternidade é a licença que você não consegue esconder. Não tem como você chegar para o chefe e dizer, olha, mãe, para o seu parto, não sei se você tinha percebido, eu não formo mais por 4 meses. Não, é uma licença que você anuncia lá atrás. Se você não anunciar, eles notam, eles te perguntam. Então, você vai ter que falar. É muito, muito raro você esconder. Talvez trabalho virtual 100% você consiga, mas se não, você não consegue. Então, a gente tem alguns preconceitos com legislação, com dados, inclusive. Aí, última história para finalizar. Uma vez a gente fez uma pergunta das empresas se elas achavam que homens e mulheres ganharam diferente na empresa. E as empresas, sei lá, 3.000 empresas responderam que não, que homens e mulheres ganhavam igual dentro daquela empresa. Aí a pergunta seguinte é, você mede? Né? Você sabe, né? Você mede? 80% delas não, porque não precisava. Então, assim, se a gente não medir, se a gente não divulgar, se a gente não falar a respeito, não vai acontecer nada, a gente vai continuar igual. E acho que o meu incentivo para você, falando sobre esses temas e trazendo livro, continue estudando sobre isso. Eu agora não faço mais estudos, eu agora trabalho só no consultório. Eu faço palestra, falo do tema, mas não é mais onde eu estou de editor tem pesquisa. Mas da mesma forma que a Mariane Ferder falou para mim, fico muito feliz que existam pessoas que ainda se interessem por isso. Eu fico muito feliz quando a Ana me conta de algum estudo, de alguém daqui, me convida para a banca, eu vejo divulgando o trabalho, que seja ligado à economia feminista. Qualquer um, homens e mulheres, podem trabalhar com isso. Tem muito tema, tem muito estudo para fazer, tem muitas áreas que a gente sabe muito pouco ainda, tem pouca teoria. Assim, é um campo que tem muita coisa para ser feita. Então, nada contra os outros campos da economia. O professor estuda finanças, que eu sei, tudo bem, meu marido também estuda finanças. A minha mãe brincava comigo que eu estudava pobreza e meu marido estudava riqueza. É verdade, sempre gostei. E, ok, tem uma história bem legal. Dentro de finanças tem uma área que dá para estudar mulheres, a gente tem presença de mulheres em conselho, a gente tem a questão de como é que fica alguma... Outra amiga minha que fez o mestrado na Holanda, ela estudou como é que ficam os sistemas de controle, de contabilidade das empresas quando é uma CFO mulher e quando é um CFO homens. Pasmem, é diferente. Então, não é porque as mulheres são melhores, não é porque as mulheres são piores, é porque o jeito que a gente é educado faz com que o resultado no final seja diferente.
Então, vamos aproveitar essa leva, talvez as mulheres façam bem controle, talvez as mulheres se dediquem muito e tenham estudado bastante. Vamos aproveitar para fazer a coisa ficar igual, que daí depois, talvez, tenha alguma chance de não ter que devolver o planeta com os dinossauros, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi muito interessante. Acho que fiz ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Que agora você vai meio que ler o resto do livro. Quanto é que dá no sorteio, não? Que primeiro a seguir. Eu acho que é bom sorteando enquanto faz perguntas, né? Acho que a gente divulga o resultado depois, que tem que pensar um pouquinho mais cedo, 20 minutos. Vamos entregar só para quem ficar até o final, né? Sim. Então, como é que vai funcionar as perguntas? Sem microfone por aí? Alguém quer... Não, que o microfone está com você, melhor. Temos inscrições para pergunta. Levante a mão. Eu esqueci seu nome, que o Gabriel vai dizer a você. Tem uma pergunta ali, Gabriel. Se vocês puderem dizer o nome, eu respondo na cabeça. Oi, bom dia. Meu nome é Luana, eu sou graduanda do DCIT. Primeiro, parabéns, adorei, é um tema que eu gosto muito relevante. E a minha pergunta é muito mais voltada para o futuro, né? A gente tem vivenciado uma onda de conservadorismo muito grande e de muito retrocesso. Então, como que vocês enxergam o futuro do mercado de trabalho para as mulheres, né? O que a gente deve esperar aí para o futuro, para os nossos filhos? E o que a gente pode fazer nesse meio de caminho para tentar mudar um pouco essa curvatura? Eu já me explicando que era PCIT. Luana, eu acredito muito no ser humano, tá? Eu acredito que as pessoas têm potencial de a gente conseguir mudar. E se as pessoas entenderem do que a gente está falando, talvez tenha alguma chance. Mas essa onda de retrocesso, de conservadorismo, no sentido ruim, né? Ela era natural que acontecesse. A gente não evolui em afeto. Então, teve avanço, vai ter retrocesso. O importante é a tendência, né? Quando essa tendência, tu tá indo bem. Eu vejo que a pandemia de Covid-19 foi uma questão grande para as mulheres em especial, porque a gente teve um retrocesso de participação no mercado de trabalho muito grande. A gente voltou para os índices da década de 90, já está recuperando, mas voltou porque foi humanamente impossível conciliar o que estava acontecendo com o mercado de trabalho e as mulheres sem trabalho mais vulneráveis mesmo. Então, eu vejo que a saída que a gente tem agora é informação, é educação desde muito cedo, é continuar falando do assunto. Não dá para descansar. Infelizmente, ainda não está na hora de a gente... Não, agora dá para dar mais relaxado. Não dá. A gente tem que continuar falando. A gente tem que continuar divulgando absurdos que acontecem com as mulheres em questão de violência, em questão de legislação. A gente tem que continuar contando toda vez que um presidente escolher um ministro que não é uma mulher, para ele dizer, cara, não, tinha mulher, tinha que botar mulher. Por que não mulher? E não é só porque ela é mulher. Essa é outra coisa que a gente às vezes confunde assim. Não, mas então para botar só porque é mulher, mas ela nem é tão boa assim. Não. O ponto é que os homens não precisam ser tão bons para chegar em alguns lugares que as mulheres precisam ser excelentes para chegar lá. Quando a gente fala de cota, a gente não está falando de dar chance para pessoas que não são boas. A gente está falando de dar chance para pessoas que já deveriam estar lá e não estão. E aí é que a gente precisa continuar falando desse tema e continuar educando as crianças para isso. Se eu acho que o mundo vai estar muito, muito melhor na próxima geração, infelizmente eu acho que não. Eu acho que a próxima geração está e será afetada
de uma forma que, se continuar no ritmo, já tá bom. Igualdade, do jeito, do top, que eu acho que você quer e que eu também quero, dá, não sei, talvez 3, 4 gerações, mesmo assim, com muito ida e vinda. Mas se a gente não quiser agora, não vai adiantar. Uma hora a gente tem que, não é nem começar, né? Começar antes da gente. Uma hora a gente tem que continuar o trabalho. E esse trabalho de agora é um trabalho muito duro, porque é um trabalho muito preconceito. Então, o que foi feito lá atrás, e talvez não foi bem entendido, ou que não foi feito do melhor jeito possível, está sendo usado com prazer. E aí a gente tem que redefinir tudo para seguir adiante. Mas eu acredito em educação. Eu acho que aqui a educação, o esclarecimento, mostrando que para todo mundo fica melhor. Não fica melhor só para as mulheres quando homens e mulheres são tratadas iguais. Não fica só melhor para as pessoas negras quando pessoas brancas e negras são tratadas iguais. Não fica melhor só para quem é homossexual quando homo e hétero têm a mesma legislação tributária, por exemplo. Que é um capítulo do livro que eu falo sobre família, que a gente tem um problema sério de famílias homoafetivas, que muitas vezes fazem mais imposto, não têm direito a alguns benefícios. Então, assim, vamos lá, as pessoas são diferentes, né? Olhe para o lado, vocês encontram alguém igual a vocês aqui dentro. Nós somos todos diferentes, todos. Não tem problema algum. É que tem alguns casais que ficam muito no pé da gente. E a gente precisa falar. Carinha, estudar. Da psicologia, que é uma máxima que é assim, repetir, relembrar e elaborar. Foi prática que fez. E acho que é isso. Repetir, relembrar, elaborar. Então vamos lá, vamos repetir. Sim, existe discriminação. Vamos lembrar, né? Olha os dados aqui. Vamos elaborar, o que dá para fazer? Volta de novo, repete. E vamos continuar até uma hora que eu acho que fica. Espera. Tipo, Meu nome é Matheus. Muito obrigado pela sua fala, foi muito boa. E eu queria perguntar o seguinte, porque eu entendo e na pesquisa que eu faço é como se fosse uma doença crônica. Então as mulheres elas não têm iguais oportunidades e por não ter iguais oportunidades há modelos de mulheres a serem seguidas que levam a outras mulheres buscar curar as oportunidades. Um grande ciclo, não se cura. E aí o que eu queria perguntar como você acha que a gente consegue promover essa ruptura, principalmente quando essa ruptura ela precisa ser promovida na base. Tudo bem que é uma questão que afeta todas as classes sociais, mas é uma questão que afeta muito mais a base. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a pergunta complementa a pergunta que a Luana fez, tá? Realmente é um ciclo, e a gente tem, eu vejo 2 ciclos nesse problema que você fala de mercado de trabalho, tá? Tem um ciclo, que é um ciclo que as mulheres buscam modelos para seguir, e que esses modelos mesmo os bons modelos, ainda assim passaram por vários obstáculos que quem está vendo fora não quer passar, tá? E a gente lutou muito tempo com os modelos, que eram os modelos que a gente não queria seguir. Porque eram mulheres que elas precisaram se masculinizar muito para chegar onde elas chegaram. E aí você olhava e dizia, não quero isso para mim, queria algo diferente. Mas diferente não tem. E também não tem caminho. Então, a gente já passou dessa fase, a gente tem alguns modelos que são modelos que cabem dentro da média do que as mulheres podem querer. Por exemplo, querer ser filho, porque você tem todo o direito a não querer ter filho, mas você ser obrigada a não ter para subir na carreira é um pouco cruel, né? Então, eu vejo que os modelos eles já começam a aparecer, mas sem a gente tratar de que algumas coisas precisam ser feitas na base e no meio do caminho, eu não vejo solução, porque é no meio do caminho que se perde.
quando você olha, eu trabalhei muito em consultoria de empresa, tá? Sobre esse tema. Quando você olha a base, as pessoas que entram, elas entram ganhando exatamente o mesmo salário e elas entram homens, mulheres, com quase a divisão que você quiser, todo mundo está ganhando igual. O ponto é que a velocidade de suporte é diferente e as oportunidades vão ficando diferentes. Então, as mulheres vão sendo levadas para alguns lugares que os homens não são. Elas vão sendo expulsas de alguns lugares que os homens não são. E é aí que está o problema. Então, com as empresas, o governo deveria trabalhar para incentivar as empresas a fazerem isso. Eu vejo que a lei de igualdade salarial é uma formiguinha para isso, tá? Eu acho que existem outras possibilidades. As empresas precisam se dar conta onde é que elas estão perdendo as mulheres. Onde é que a carreira delas está sendo desviada. E aí você trabalha nesse ponto. É perda de emprego, é não ser promovido e mudar de empresa, é não ter oportunidade de ir para fora quando é uma empresa multinacional. Tudo isso faz com que as mulheres acabem com o lugar de tênis. Mas aí a gente tem o segundo ponto, tá? Eu acho que é o segundo ponto, que é um ponto onde, ok, Regina, mas quantas mulheres trabalham como dentro de empresas hoje em dia? Não é a maioria. A maioria das mulheres trabalha na área de serviços e trabalha como empregadora doméstica, salão de beleza, vendedora de marmita, babá. E o que a gente faz com essas mulheres, né? Porque as mulheres também precisam de oportunidade. Durante a pandemia, a gente conduziu um estudo com 3 favelas, Favela de Amaré, Jardim Colombo e Heliópolis, para ver o que as mulheres estavam fazendo na pandemia e o que os homens estavam fazendo. E a gente descobriu que as mulheres tinham uma alternativa de renda que elas mesmas criavam. Então, mulheres que trabalhavam com design estavam costurando máscara. Mulheres que trabalhavam em salão de beleza estavam fazendo bolo para vender para fora. E os homens estavam recebendo metade do salário deles, porque eles não merecem nada mais do que elas. Então, assim, elas continuavam trabalhando. Como é que a gente faz essas mulheres trabalharem de um jeito que elas sejam vistas pelo que elas fazem? Eu duvido que vocês tenham sabido do quanto essas mulheres trabalharam mais do que os homens, do quanto mais rápido foi a perda de emprego delas, e do quanto elas eram o sistema de suporte psicológico dentro das famílias durante toda a pandemia. Então, quais são os modelos que elas estão seguindo e os modelos que a gente vai disponibilizar para aqueles filhos? Durante a pandemia mesmo, vocês são jovens da pandemia, vocês deviam estar ensino médio, ensino fundamental 2, talvez? Fundamental 2 e ensino médio. Cara, vocês estão numa época que eu lamento muito que vocês ficaram presos dentro de casa. É muito ruim, muito ruim. Eu sinto muito. Mas vocês tiveram algumas oportunidades que foi o que permitiu você sair aqui no EKBC agora. Muitos outros jovens não tiveram a mesma oportunidade e não vão conseguir entrar no EKBC para estudar. Por quê? Porque não tinha como, porque naquela hora que a gente estava tentando estudar, usando o celular, o computador, vários não tinha como acessar a aula. Então, nessa pesquisa que a gente fez, a gente foi para casas onde tinha 5 crianças. 5 crianças e um aparelho celular. E aí, geralmente era a mãe ou era o pai, falava assim, ninguém assiste aula. Porque um vai assistir 4 não. Então ninguém vai assistir aula. Vai fazer o que der. E sigamos a vida desse jeito. Outras mães que sim, meu filho até assiste a aula. Só que ele não entende, o professor não consegue responder. E quando ele me pergunta, eu não sei responder essas perguntas. Eu não sei onde encontrar a resposta. Então, eu vou continuar sem saber. E vários de vocês, eu imagino, como aconteceu também na minha casa, os pais iam atrás, buscavam, tinham estudado, davam uma aula, pegavam aula particular. Então, nós temos uma diferença, é uma diferença social que a gente passa no nosso país, e que se a gente não olhar quais são os modelos que dão certo para fazer melhorar, também isso vai prejudicar mulheres, crianças e todo mundo mais adiante. Nós não dá resposta, desculpa. A gente mais a última pergunta, né? Oi, bom dia, Ana Luciana. Eu não sou da economia, sou da licenciatura em Ciências Humanas. E agora tá, estou indo para um escola fazer estágio, onde nós estamos abordando no estágio realmente a questão de violência na escola
e a frente da Escola Violência em Mulheres. E eles, ano passado, eles fizeram uma abordagem de fazer com a roda de conversa com as meninas para entender as violências sutil. Mas foi só com as meninas. E é quando você pensa abrir a tesoura, bem às vezes seja nome no podcast, Rádio Novelo apresenta. Rádio Deus dessa abordagem que fizeram encontros diários, né, de violência, estamos tentando dar para a escola a possibilidade de ter uma roda de conversa com os meninos. Né? Mas eu fiquei como professoramento, escola, qual seria a abordagem que nós estamos no chão da escola? Qual seria a abordagem com esses adolescentes e claros de crescimento e desenvolvimento que seria mais interessante na atualidade para que a gente possa começar a combater essas violências, tanto as físicas que mulheres sofrem, mas as simbólicas que vão gerar esses meninos futuramente no mercado de trabalho. E outra pergunta seria atrelada a isso. Nós estamos vendo uma tendência, né, de casos de violência contra mulheres que está sendo massivamente divulgado na todas as mídias. Eu lembro que na questão que se não pode ser divulgado tudo, acaba dando mais casos. A professora também acha que a gente pode estar acabando gerando mais casos de feminicídio também, com essa grande espalhamento de explosão. Divulga. Temos um tempo. Eu não acho que a divulgação. Vou começar pela última, tá? Eu não acho que a divulgação dos dados a respeito de feminicídio incentiva feminicídio. Minha impressão, não tenho dado a respeito, é que, na verdade, seria para diminuir que as pessoas ficariam mais atentas, tá? É uma divulgação de algo que faz com que você crie medidas protetivas para todo mundo. A gente sabe que medida protetiva no Brasil, né? É o caso do shopping aqui, a menina tinha uma medida protetiva e não adiantou. Então, você tem o sistema que divulga, o ponto é que o feminicídio é algo que a gente passou a divulgar separados faz pouco tempo, e é muito difícil da gente ter certeza que os dados sejam comparáveis entre si, tá? Você pega alguns estados, você sabe que a cultura é uma cultura muito maciça e está com os dados de feminicídios baixos. E aí você vai ver os dados, são mulheres que morreram, mas não foi feminicídio. Então você tem uma divulgação dos dados que a gente precisava ter mais apurados, tá? Eu acho que não se compara com suicídio. O suicídio é um ato que geralmente a pessoa toma sozinha. Então ela faz com ela mesma e ela vê e ela se identifica com aquela pessoa que tomou essa atitude de defesa. É diferente desse feminicídio que você ataca uma outra pessoa porque você se sente tão mais forte que você pode fazer isso. Com relação à sua pergunta do que fazer, eu acho que o trabalho bem interessante, tem alguns da ProClaim, eu acho que chama, que são divulgados. Para o livro eu citei alguns ou fizeram essas rodas de conversa. É muito trabalho, primeiro separando meninos e meninas, separando adolescente homem, separando adolescente mulher, porque o que vai ser falado é diferente. Nesse podcast da Rádio Norteus, tem uma hora que o cara, o condutor da roda de conversa, ele fala de casos e pergunta para os participantes se eles identificam aquilo como violência ou não. E são casos escabrosos. Mas e no início das rodas de conversa, eles não identificavam aquilo como violência. Então, você é casado e a tua mulher aquele dia não estava a fim de transar. Ah, mas ela no fundo queria. Não era, eles não achavam que isso era estupro. E se você perguntar, talvez existam alguns homens que continuem achando que não é. Então, eu fico pensando quanto um adolescente sabe que quando ele bebeu e a menina bebeu e a menina não está falando tão claramente ou pronunciando as palavras, ela não tem como consentir. Infelizmente, sai em qualquer classe social e em qualquer lugar, a dificuldade
que meninos e meninas têm de entender o que é consentimento. É assustador que com todas as informações que a gente tenha, mesmo as meninas não saibam dizer, em algumas situações, se elas consentiram ou não. Eu costumo dizer, se você não sabe se você consentiu ou não, você não consentiu. Mas daí é muito difícil para a menina, né? Não, mas eu sabia que eu estava lá. Sim, você sabia que você estava lá, você sabia o que você estava fazendo? Tem a culpabilização. Exato. Então, isso é uma coisa que ele... Mas não adianta dar discurso. Não adianta ir na escola e dar um discurso. Olha, se a menina estiver assim... Não, é colocar realmente em casos. Você tem uma menina da tua sala, do seu marido, da tua sala, de tantos anos, que foi a tal lugar. Você acha? O que aconteceu? E vai, alguns meninos, como no podcast, vão virar e dizer, cara, essas meninas se vitimizam demais. Sabia que tinha bebido, sabia que isso ia acontecer. Ou a menina que foi divulgada agora no Rio de Janeiro, a menina foi para um lugar, ela sabia que tinham outros homens, ela sabia que não era só a colega dela. Ela deixou os outros homens entrarem no quarto quando ela estava transando com o menino. E comentou, ela consentiu os caras encostarem dela. Mas onde é que entra a consciência do que está acontecendo? Então a gente precisa divulgar, e infelizmente esses casos muito horrorosos, a gente precisa falar deles. Porque daí, talvez, alguma hora, as pessoas vão tomar consciência, calma, mas não, né? Podia ter sido. Se não pela humanidade como um todo, poderia ter sido minha irmã, poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido a minha colega, uma amiga que eu gosto. Então, eu acho que é um trabalho muito separado, muito lento, e a princípio deixando falar tudo o que tem para falar. Quer falar que as mulheres abusam dos homens, que as mulheres provocam? Deixa falar. Deixa falar e vai trazendo para a consciência. Porque aí você vai trabalhando. E aí talvez a pessoa consiga mudar o que ela pensa. Se não, é só doutrinação. E doutrinação esquece rápido. Daí não funciona. Pessoal, muito obrigada. Acho que agora eles vão dizer aqui do sorteio. Eu agradeço mais uma vez vocês terem ficado até agora, ouvindo, tá? Foi um prazer para mim.